Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem algumas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço de regeneração planetária. E desde o primeiro dia de Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Leitura de harmonização do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 17, Cristo e nós. E elevados nas palavras de Emmanuel e sobre a égide do Cristo, rogamos que seja a noite de hoje a bênção que necessitamos em nossas vidas para seguirmos firmes na fé e no trabalho na seara de Jesus. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Instrução dos Espíritos, item 8. A realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Oh, então eu compreendi
a esterilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrestres como se devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Olá, queridos amigos, vamos refletir sobre alguns pontos da leitura do Evangelho trazida por uma rainha de França em 1863, que vem falando justamente sobre a realeza terrestre, que ela compreendia bem, de que as honras que possuímos aqui na terra nada valem no plano espiritual, que são fontes muitas vezes de perdição e de desilusão. Conta a história de vida dela e o quanto foi devastador perceber que na terra ela era uma soberana, porém no plano espiritual, por não ter havido conquistado as virtudes celestes, ela era menor que os mais pequeninos aos olhos dela. Ela vem então nos esclarecer e nos alertar, a partir de sua compreensão de que as honras e as grandezas que nós buscamos aqui na terra nada hão de fazer por nós na vida espiritual. Ela alerta também que para que nós possamos nos preparar para o verdadeiro reino, devemos cultivar em nós a humildade, a abnegação, a caridade, em toda a sua prática, a benevolência para com todos, que nada importa para a nossa evolução espiritual, quem fomos, as posições que ocupamos, mas o bem que praticamos, as lágrimas que enxugamos. E então, ela compreendeu, a partir do momento que se deparou com essa nova realidade, o que Jesus queria dizer quando afirmou que o seu reino não era desse mundo. Porque para alcançá-lo, seria necessário caminhos mais penosos da vida, através de dores e espinhos, e não através das flores e das honras que os títulos da terra nos proporcionam. Que possamos compreender que os bens terrestres são apenas para servir de instrumento, mas que não nos pertencem, que não nos cabe guardá-los para sempre, porque iludidamente não podemos recuperá-los, uma vez que não nos pertencem. Os bens conquistados pelo Espírito são os únicos que são sólidos e duráveis, e os únicos que poderão ser aproveitados na nossa morada espiritual.
Que nós possamos finalizar seguindo o seu conselho de orar, de ajudar com as nossas preces todos aqueles que porventura tenham vivido essa desilusão. Que possamos, através disso, nos unir aos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que todos fortalecidos possamos compreender a realeza de que Jesus nos falava. Que assim seja. E ainda imantados pelo Evangelho de Jesus, nas sublimes palavras aqui citadas, agradecemos e solicitamos a espiritualidade maior, que possam as águas serem fluidificadas em benefício do corpo físico e espiritual. Que assim seja.